Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Nós contamos apenas com 7 inscritos até o momento. Vai melhorar, se Deus quiser. Então, agradecendo sua audiência, seu carinho, sua atenção. Nós continuaremos hoje o nosso trabalho atual, que é a leitura das explicações dos capítulos e versículos da Bíblia Sagrada. Nós chegamos aqui no livro Deuteronômio. Vamos explicar hoje o capítulo 26, continuando as explicações do livro Deuteronômio, que é o 5º livro do Antigo Testamento, né? O livro número 5. Então, o capítulo 26 já é no 4º assunto, né? Conclusão, a verdadeira religião, no 4º assunto. Ainda na terceira parte, né? Na terceira parte do livro do Deuteronômio, né? Ainda na terceira parte, vamos ver aqui, terceira parte, que é justamente o Código Deuteronômico, projeto de uma nova sociedade. É o livro Deuteronômio, 5º livro do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, projeto de uma nova sociedade. Vamos para o capítulo 26, já no 4º assunto, né? O capítulo 26 conta com exatamente aqui, vamos ver 19 versículos, né? Vamos para os tópicos do capítulo 26. Creio no Deus que liberta. Primeiro tópico. Segundo tópico. Os pobres são o sacramento da presença de Deus. Terceiro tópico. Religião é aliança e compromisso. São 3 tópicos no capítulo 26 do livro Deuteronômio. Vamos para as explicações, né? Capítulo 26, versículos 1 a 11. A cada ano, as famílias realizam o seu ritual. Ao mesmo tempo, reconhecem a promessa cumprida e, cheias de gratidão, fazem a oferta dos primeiros frutos da terra, recitando a grande confissão de fé. Trata-se de um credo histórico, isto é, uma fé que reconhece o Deus vivo, presente e agindo na história do povo. O acontecimento fundante dessa história é o fato de que Javé se aliou a um grupo de escravos para o libertar e lhe dar uma terra onde poderia organizar uma sociedade alternativa, justa e fraterna. Portanto, a fé do povo de Deus é uma atitude eminentemente prática. É um compromisso com o Deus libertador que organiza o povo, tirando-o da escravidão e dando-lhe a vida. O final da celebração, entre parênteses, versículos 10, 11, é um grande banquete de confraternização, onde a partilha dos frutos da terra se faz num clima de festa. A maior alegria do povo é celebrar a sua fé no Deus libertador. Versículos 12 a 15 do capítulo 26 do livro do Deuteronômio, explicando sobre o dízimo trienal, conforme nota em 14, 22 a 29. O verdadeiro culto que Javé quer é a justiça, que se torna concreta na partilha dos bens. Desse modo, o culto se torna uma grande instrução, pois ensina o povo a formar uma sociedade onde todos tenham acesso aos bens da vida. O versículo 14 supõe o culto a Baal, que morria depois da colheita e ressuscitava na primavera, entre parênteses, luto, impureza e morte.
Note-se que a oferta a Javé, entre parênteses, o que estava consagrado, é recebida pelos deserdados. Estes são o sacramento da presença do Deus libertador. Versículos 16 a 19 do capítulo 26 do livro Deuteronômio, explicando: a verdadeira religião consiste em viver em aliança com o Deus do Êxodo. A aliança é uma relação de compromisso mútuo. Javé se compromete a ser o Deus do povo, libertando e dando a vida, se o povo puser em prática a sua vontade. Por outro lado, o povo se compromete a ser reconhecido como povo próprio de Deus, se puser em prática a sua vontade. O centro da aliança, portanto, consiste em realizar a vontade de Javé, empenhar-se na luta pela libertação e vida de todos. Assim, o povo de Deus é reconhecido na história como povo sábio, em íntima comunhão com Deus, conforme 4, 6 a 8. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 27 do livro Deuteronômio, né? Quinto livro do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada, projeto de uma nova sociedade, né? Capítulo 27, já na sua quarta parte, estamos iniciando aqui no capítulo 27, a quarta parte do livro Deuteronômio, a leitura, né, das explicações. Bênçãos e maldições, vida ou morte. Capítulo 27. Em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, os seus 26 versículos. Vamos para as explicações, né, do capítulo 27. Os tópicos do capítulo 27. As pedras do compromisso. Primeiro tópico, obrigações de consciência. Segundo tópico, são dois tópicos no capítulo 27 do livro do Deuteronômio. Vamos para as explicações, né? Capítulo 27 do livro do Deuteronômio, vamos lá, versículos 1 a 10, explicando: as pedras gravadas com a lei deuteronômica, entre parênteses, mandamentos e estatutos, serão o testemunho a favor ou contra Israel. Elas comprovarão a fidelidade ou infidelidade do povo para com o Deus da aliança. Versículos 11 a 26 do capítulo 27 do livro do Deuteronômio, explicando. Temos aqui um texto antigo que interrompe a sequência do livro. Trata-se de uma lista de ações secretas que dificilmente viriam a público para serem julgadas, amaldiçoando a pessoa que as comete. O texto obriga em consciência com a aprovação popular. Entre parênteses, amém, igual, assim seja. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, seus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 28, né? Ainda já na quarta parte do livro do Deuteronômio, bênçãos e maldições, vida ou morte. Capítulo 28 conta com, o livro do Deuteronômio conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? 68, né? 68 versículos, exatamente. Vamos para as explicações do mesmo.
Então, capítulo 28, o primeiro tópico, a fidelidade produz a bênção. Segundo tópico, a infidelidade traz a maldição. São dois tópicos do capítulo 28. Vamos às explicações do capítulo 28. Então, capítulo 28, versículos 1 a 14. As leis do Deuteronômio projetam e abrem perspectivas para a construção de uma sociedade alternativa onde todos possam ter acesso à liberdade e à vida. Para que isso aconteça, é necessário o compromisso de pôr em prática toda essa legislação. Assim fazendo, o povo receberá as bênçãos que significam vida, prosperidade, abundância, paz e, sobretudo, o reconhecimento de que é um povo consagrado a Javé, o Deus vivo que gera liberdade e vida. Versículos 15 a 68 do capítulo 28 do livro do Deuteronômio, explicando a infidelidade ao projeto de Javé, conforme é apresentada nas leis do Deuteronômio, acarretará para o povo as maldições. Estas significam perder a vida, a prosperidade, o fruto do trabalho, a saúde e, finalmente, a independência política. Os versículos 47 a 68 descrevem com pormenores uma situação de exílio. Talvez tenham sido escritos durante o exílio na Babilônia, depois da queda de Jerusalém em 586 a.C. Glória a Deus, aleluia. Versículos 28, 69 a 29, 7, explicando: o povo é convidado a rever a própria história a fim de compreender que Javé, o Deus libertador, está presente e convida para uma aliança. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com... vamos ver se dá tempo aqui. Capítulo 29, versículos 8 a 14, né? Capítulo 29, versículo 8 a 14. A aliança com o Deus libertador engloba o povo todo, todas as categorias de pessoas, e permanece aberta às gerações futuras, entre parênteses, aquele que não está aqui conosco hoje. Javé se torna o Deus de Israel, e Israel se torna o povo de Deus. A condição é pôr em prática toda a legislação do Deuteronômio, entre parênteses, pacto sob condição, versículos 15 a 20, né? É do capítulo 29, né? Do livro Deuteronômio, explicando. No momento da aliança é relembrada a condição fundamental, abandonar os ídolos das nações para servir unicamente a Javé, o Deus que gera liberdade e vida para todos. O maior desvio da aliança seria afirmar teoricamente o culto a Javé e na vida prática servir a outros deuses. Versículos 21 a 27. A infidelidade à aliança trará infalivelmente a ruína de Israel, conforme nota em 28, 15 a 68. 28, versículos 28. As coisas escondidas são o mistério de Deus e a maneira como Ele dirige a história. A Bíblia não nos mostra o que Deus é em si, mas o que Ele quer, ou seja, que a humanidade aprenda o caminho da justiça e construa uma relação social fraterna e igualitária. O Deuteronômio procura indicar o caminho para essa justiça, mas não basta saber, é preciso praticar. Glória a Deus. Voltaremos no capítulo, com as explicações do capítulo 30 do livro do Deuteronômio no próximo vídeo. Então, o capítulo 29 já é na quinta parte, terceiro discurso de Moisés escolhendo entre a vida e a morte, né? Os tópicos: encontrar Deus na história,
condição fundamental servir a Javé, o castigo da infidelidade. Glória a Deus, amém.